Eu vou explicar de uma maneira geral como é que funciona o intercâmbio. A gente chama aí de quais são os pilares que envolvem a ida de um estudante para os Estados Unidos. A gente trabalha em cima de 3 pilares sempre. O pilar acadêmico, o esportivo e o financeiro, tá? Então, para vocês entenderem o que é o pilar acadêmico. Nos Estados Unidos, o termo utilizado para um jovem que estuda e joga nos Estados Unidos é estudante e atleta. Tá? O estudante vem primeiro e o atleta vem depois. Por quê? Sem o estudo, você não joga. Com nota baixa, você não joga. Sem estar fazendo aula, um número mínimo de aula, você não joga. Ficou com nota baixa, você para de jogar e sai do time também. Então, o termo estudante ele vem sempre antes do atleta. Então, por mais que você pense e vislumbre, de repente, um futebol profissional lá na frente, você precisa concluir os seus estudos e é esse o principal objetivo desse projeto, tá? É que você use o futebol ou o esporte como uma ferramenta para a sua educação. Beleza? Então, o pilar acadêmico, o que consiste? Quais são os pré-requisitos para um estudante embarcar para os Estados Unidos? A conclusão do ensino médio, caso a gente esteja falando de universidade. Então, precisa concluir o ensino médio, tá? Junto da conclusão do ensino médio, que vai ser levado em consideração é o seu CR do ensino médio, é a sua média global do 9º ano, 1º, 2º e 3º do ensino médio, esses 4 anos. Essa média global ela já conta em prol da sua bolsa, que eu vou explicar mais para frente. Beleza. E aí existem 2 provas que as universidades solicitam para você entrar nos Estados Unidos. Uma é a prova do TOEFL, tá? T-O-F-E-L, o TOEFL, que é uma prova de proficiência da língua americana, e você é testado nas 4 habilidades da língua. Na leitura, na escuta, na fala e na escrita. Você senta na frente de um computador, uma prova de duração aí de aproximadamente 3 horas e meia. Você senta na frente dela, faz, é uma nota que vai até 120 pontos, e aí dependendo da sua nota, a gente trabalha em cima das faculdades que você conseguir atingir a pontuação, tá? E a outra prova é a prova do SAT, eles chamam de SAT, que é o Enem americano. Essa prova aí ela vai até 1.600 pontos. Mais uma vez, a nota que você conseguir, a gente trabalha em cima das faculdades que você conseguir atingir a pontuação. Beleza? Ah, PH, eu posso entrar numa faculdade nos Estados Unidos sem essas 2 provas? Pode. Só que o seu leque de opções diminui muito e você só pode entrar através de um tipo de faculdade que eles chamam de Junior College, tá? Nos Estados Unidos você tem 2 tipos de faculdade, o Junior College e universidade. O Junior College é uma faculdade de 2 anos, como se fosse um curso tecnólogo aqui no Brasil, tecnológico. Depois de você concluir esses 2 anos, você transfere para uma universidade e conclui os próximos 2. Tá? Então, no final das contas, seu diploma é de uma universidade. Ah, por que existe o Junior College? Para aqueles estudantes que tiveram pontuações baixas no Enem, no SAT americano, ou para os estudantes que preferem entrar numa faculdade que não estão totalmente, de repente, adaptados à cultura americana, como, por exemplo, o estudante internacional. Tá? Então, por exemplo, no meu caso, voltando aí na minha história, eu entrei por uma Junior College, tá? Eu fiz 1 ano nela, e aí depois eu transferi para uma universidade onde eu fiz mais 3, totalizando 4. Tá? Então, a gente tem 2 tipos de planejamento para um estudante atleta. Ou a via Junior College, ou diretamente através de uma universidade. E aí, para você que não tem uma nota de TOEFL ou SAT, que eu recomendo você fazer essas provas, o seu único caminho é através de uma Junior College que não tenha como pré-requisito essas notas. Tá? Aí você pode entrar sem fazer essas provas. Só que aí pode prejudicar muito o seu planejamento. Por quê? Os Estados Unidos, você pode jogar 4 anos de futebol, tá? E você tem 4 anos de faculdade. Quando você entra por um Junior College sem essas notas do TOEFL e SAT que eu te expliquei, você entra fazendo curso de inglês, você não entra fazendo aulas de universidade. Então, vamos dizer que ele entrou pela Junior College e não fez nenhuma dessas 2 provas,
e ele jogou o primeiro ano dele de futebol. Então você tem mais 3, né? Você tem 4, jogou 1, tem mais 3. Sendo que você ainda tem 4 anos para se formar na faculdade, porque você não está fazendo aula de faculdade, você está fazendo aula de inglês. Aí você usa 3 de futebol, 3 de faculdade, só que vai faltar 1 ano. E aí você não pode ter mais bolsa de futebol. Então o que eu recomendo? Você fazer essas provas. Tá? Ah, PH, posso fazer só o TOEFL? Pode. Só que aí você não consegue entrar na maioria das universidades. De repente entra no Junior College, dependendo do TOEFL. Mas ao chegar nos Estados Unidos, você ainda tem que fazer um teste de nivelamento para saber se você vai começar a fazer uma aula de inglês ou se você já vai direto para as aulas de faculdade. Então, por mais que você tente aí não fazer essas provas, acaba que o seu caminho fica com mais pedra. Se você tiver essas 2 notas, o seu caminho aí fica um asfalto batido aí, sem buraco, uma rua novinha. Esse é o Junior College, tá? Por que o Junior College pode ser interessante se você tiver o TOEFL e também o SAT? Porque o investimento dele é muito menor. Então, para vocês terem uma ideia, um Junior College sem bolsa, ele pode custar aí $18 mil com moradia e alimentação por ano. Tá? $18 mil ano. Uma universidade pode chegar a custar 55, 50, 40 mil dólares ano. Então, como o estudante atleta brasileiro, ele talvez não esteja adaptado à realidade americana, seja uma porta mais, o Junior College pode ser uma porta mais fácil, como foi para mim, por exemplo. Permite uma adaptação, o investimento é menor, são faculdades com menos alunos, a atenção dada ao estudante é maior por tutores, se você precisar de ajuda nas aulas. Então, assim, tudo vai depender do quão bom vai estar o seu inglês, né? De como você vai estar performando no futebol, para a gente tentar definir aí, você tentar definir também baseado aí no que você entender, se vale mais a pena entrar numa Junior College ou direto numa faculdade. A faculdade University são 4 anos direto estudando na mesma instituição de ensino, você não precisa transferir. O Junior College, após 2 anos, você precisa de transferir para uma universidade para concluir os 4 anos de estudo.